Eu nunca acreditei em destino, até o dia em que ele me esbofeteou com a verdade. Meu nome é André, e essa é a história de como minha vida desmoronou como um castelo de cartas e de como eu decidi reconstruí-lo com fogo. Tudo começou com Clara, a mulher que eu achava que seria minha para sempre. Ela era o tipo de pessoa que entrava numa sala e fazia todo mundo parar para olhar, não pela beleza, embora fosse linda, mas pela energia. Clara tinha um jeito de fazer você se sentir vivo, como se cada momento com ela fosse uma aventura. E eu, um cara comum, funcionário de escritório com sonhos pequenos, me apaixonei perdidamente. Nós éramos felizes, ou pelo menos eu achava que éramos. Morávamos juntos num apartamento modesto em Lisboa, dividindo contas, planeando férias, sonhando com um futuro. Eu trabalhava como analista financeiro numa empresa de médio porte, e Clara era designer gráfica, freelancer, sempre com projetos novos, sempre cheia de ideias. A vida parecia boa, mas eu deveria ter percebido os sinais. Ela começou a ficar distante, voltando para casa mais tarde, sempre com o telemóvel na mão, respondendo mensagens com um sorriso que não era mais para mim. Eu perguntava o que estava acontecendo, e ela dizia, nada, André, é só trabalho. Eu acreditava. Ou queria acreditar. Tudo mudou numa terça-feira à noite. Eu cheguei em casa mais cedo do trabalho, carregando uma garrafa de vinho para comemorarmos nosso terceiro aniversário juntos. Abri a porta e ouvi vozes na sala. Clara estava lá, rindo, com uma taça de vinho na mão, e ao lado dela, sentado no nosso sofá, estava Tomás. Meu melhor amigo desde a universidade. O cara que me apresentou a Clara, que foi meu padrinho de casamento na cerimônia simbólica que fizemos no Alentejo. Ele estava lá, com a mão no ombro dela, e o olhar que trocaram quando me viram não deixou espaço para dúvidas. André, não é o que parece, Clara disse, mas a voz dela tremia. Tomás ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu não disse nada. Apenas larguei a garrafa no chão, o vinho tinto se espalhou como sangue pelo tapete, e saí. Não olhei para trás. Naquela noite, dormi num hotel barato, com o coração despedaçado e uma raiva que queimava como brasa. Os dias seguintes foram um borrão. Clara tentou ligar, mandou mensagens, mas eu não respondia. Tomás também tentou, com desculpas esfarrapadas sobre não querer me magoar. Eu não queria ouvir. A traição dos dois era como uma faca cravada no peito, e cada tentativa de explicação só girava a lâmina. Foi quando decidi que não ia apenas sofrer. Eu ia fazer eles sentirem o mesmo que eu. Não era só vingança, era justiça. Comecei a planejar. Primeiro, precisava entender até onde ia a traição. Clara e Tomás estavam juntos há meses, descobri. Eles se encontravam em segredo, enquanto eu trabalhava horas extras para pagar as contas. Pior ainda, soube por um amigo em comum, Miguel, que Clara estava espalhando que eu era o problema, que eu era distante, que não dava atenção. Ela estava reescrevendo nossa história para justificar o que fez. Isso me enfureceu ainda mais. Decidi começar por algo pequeno, mas que doesse. Clara era obcecada pela carreira dela. Ser designer gráfica era tudo para ela, e ela tinha acabado de conseguir um contrato com uma grande agência de publicidade, a Art Vibe, onde trabalhava Sofia, uma colega nossa dos tempos da faculdade. Eu sabia que Sofia não gostava de Clara, sempre houve uma rivalidade velada entre elas. Então, comecei a plantar sementes. Mandei um e-mail anônimo para Sofia, sugerindo que Clara estava copiando ideias de outros designers para o projeto da Art Vibe. Incluí links de portfólios que, com alguma edição, pareciam idênticos ao trabalho de Clara. Não era verdade, mas era convincente o suficiente para levantar suspeitas. Dias depois, Miguel me contou que Sofia estava investigando Clara na agência. O contrato dela estava em risco. Eu me senti vivo pela primeira vez desde aquela noite. Mas isso era só o começo. Tomás também ia pagar. Ele trabalhava como gerente de projetos numa empresa de tecnologia, a Tecnova, onde o chefe, Ricardo, era conhecido por ser implacável com erros. Eu sabia que Tomás estava liderando um projeto importante, e qualquer falha poderia custar o emprego dele. Então, comecei a cavar.
Enquanto planejava, a raiva crescia, mas também a culpa. Eu me perguntava se estava indo longe demais, se me tornaria tão ruim quanto eles. Mas então lembrava do olhar de Clara, da mão de Tomás no ombro dela, e a culpa evaporava. Eu não ia parar. Não ainda. Os dias se arrastavam, mas minha determinação só aumentava. Eu me mudei para um apartamento pequeno, longe do bairro onde vivia com Clara. Cada vez que pensava nela, a raiva voltava, misturada com uma saudade que eu odiava admitir. Era como se meu coração ainda quisesse perdoá-la, mas minha cabeça gritava por justiça. Eu escolhi ouvir a cabeça. O próximo passo contra Clara foi mais ousado. Eu sabia que ela dependia da Art Vibe para se estabelecer no mercado. Perder aquele contrato não era só uma questão de dinheiro, era o sonho dela desmoronando. Então, fui além do e-mail anônimo. Criei um perfil falso numa rede profissional, fingindo ser um designer concorrente. Postei comentários sutis, mas venenosos, em fóruns onde a Art Vibe recrutava talentos. Sugeri que a agência estava contratando pessoas com ética questionável, sem citar nomes, mas deixando pistas que apontavam para Clara. Para garantir, enviei uma denúncia anônima à direção da agência, com provas fabricadas de que Clara havia usado material sem permissão. Enquanto isso, comecei a trabalhar no plano contra Tomás. Ele sempre foi arrogante no trabalho, achando que era intocável por causa do seu charme e da amizade com Ricardo, o chefe. Mas eu sabia que Ricardo valorizava resultados acima de tudo. Então, consegui acesso a um servidor interno da Tecnova, um favor de um ex-colega, João, que me devia uma. João não perguntou muito, só me passou uma senha temporária. Com isso, alterei alguns relatórios do projeto de Tomás. Nada drástico, apenas erros sutis, números trocados, prazos errados, dados que fariam o projeto parecer mal gerido. Eu me sentia como um marionetista, puxando cordas invisíveis. Mas, às vezes, no silêncio da noite, eu me perguntava, quem eu estava me tornando? Essa raiva toda estava me consumindo. Eu via o rosto de Clara em sonhos, rindo, como nos primeiros meses juntos. E então acordava, com o coração apertado, e lembrava do que ela fez. Isso me dava forças para continuar. Uma semana depois, soube que Clara estava sob pressão na Art Vibe. Sofia tinha convencido os chefes a revisarem o contrato dela. Clara ligou para mim, chorando, pedindo para conversar. André, eu sei que errei, mas estou desesperada. Eles estão me acusando de coisas que eu não fiz. Eu desliguei o telefone. Ouvir a voz dela doía, mas a ideia de que ela estava sofrendo me dava um prazer sombrio. Com Tomás, o plano também avançava. Ricardo começou a questionar a competência dele depois que os relatórios manipulados chegaram à mesa. João me contou que Tomás estava estressado, trabalhando até tarde para consertar os erros. Eu quase senti pena. Quase. Mas então, algo inesperado aconteceu. Minha irmã, Mariana, me ligou. Ela sempre foi minha confidente, a única pessoa com quem eu me abria de verdade. André, o que você está fazendo? Ela perguntou, com aquele tom de quem sabe mais do que diz. Alguém tinha falado com ela, talvez Miguel, talvez João. Eu neguei tudo, mas Mariana não acreditava. Você não é assim, mano. Essa raiva vai te destruir antes de destruir eles. As palavras dela me abalaram, mas eu não podia parar. Não agora. A vingança é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Eu ouvi essa frase em algum lugar, mas só comecei a entendê-la quando vi o que meu plano estava fazendo comigo. Eu não dormia direito, não comia direito, e cada passo que dava contra Clara e Tomás parecia me afastar mais de quem eu era. Mas parar não era uma opção. Não quando eu ainda vi os dois juntos na minha cabeça, rindo de mim. Clara perdeu o contrato com a Art Vibe. Miguel me contou que ela chorou no meio de uma reunião, tentando se defender das acusações de plágio. Parte de mim queria correr até ela, abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas então eu lembrava da traição, e o ódio voltava. Eu sabia que ela estava morando com Tomás agora, num apartamento alugado. Isso só alimentava minha raiva.
Eles não mereciam estar felizes. Com Tomás, as coisas também estavam desmoronando. Ricardo colocou em observação na Tecnova, e rumores começaram a circular de que ele poderia ser demitido. Eu sabia que isso destruiria. Tomás sempre se orgulhou da carreira, do status. Perder o emprego seria como perder a identidade. Eu me peguei sorrindo ao imaginar a cara dele quando recebesse a notícia. Mas então veio outro golpe. Minha mãe, Teresa, me chamou para almoçar. Ela não sabia de tudo, mas Mariana tinha contado o suficiente. André, você está se perdendo, ela disse, com os olhos cheios de preocupação. O que aconteceu com você e a Clara foi horrível, mas isso que você está fazendo, não é você. Tentei mudar de assunto, mas ela segurou minha mão. Você é meu filho. Eu sei que você é melhor que isso. Saí daquele almoço com um nó na garganta. Pela primeira vez, senti que minha vingança estava custando mais do que eu imaginava. Decidi dar um passo maior. Clara estava tentando reconstruir a carreira, aceitando trabalhos menores. Eu sabia que ela guardava todos os arquivos importantes num servidor online. Consegui acesso, não vou dizer como, mas digamos que Clara nunca foi boa com senhas. Apaguei metade dos projetos dela. Não tudo, só o suficiente para ela entrar em pânico. E ela entrou. Soube por Miguel que ela passou dias tentando recuperar os arquivos, chorando, achando que tinha perdido anos de trabalho. Com Tomás, fui mais longe. Enviei um e-mail anônimo para Ricardo, sugerindo que Tomás estava vazando informações da empresa para concorrentes. Não era verdade, mas incluí documentos falsificados que pareciam reais. Ricardo era paranoico com esse tipo de coisa. Eu sabia que ele ia investigar. Enquanto isso, Clara começou a mandar mensagens novamente, implorando para voltar. André, eu sei que te magoei, mas eu te amo. Por favor, me dá uma chance. Cada mensagem era como uma facada. Eu não respondia, mas guardava todas. Talvez um dia eu mostrasse para ela o que ela jogou fora. A vingança tem um jeito de te fazer sentir poderoso e vazio ao mesmo tempo. Eu estava ganhando, mas não me sentia vitorioso. Cada golpe contra Clara e Tomás era como um tijolo na parede que eu construía entre mim e o mundo. Minha família percebia. Meus amigos percebiam. Até meu chefe, Diogo, perguntou se estava tudo bem, porque eu estava distante. Eu mentia para todos, dizendo que era só estresse, mas a verdade é que eu estava obcecado. Clara estava no fundo do poço. Sem o contrato da Art Vibe e com os arquivos perdidos, ela mal conseguia trabalhos novos. Miguel me contou que ela estava pensando em voltar para a casa dos pais, no Porto. Isso deveria me fazer feliz, mas não fez. Eu via fotos dela nas redes sociais, com olheiras fundas, o sorriso forçado. Parte de mim queria que ela sofresse mais, outra parte queria que tudo acabasse. Tomás foi demitido. Ricardo encontrou os documentos que eu enviei e não quis nem ouvir explicações. João me contou que Tomás saiu da Tecnova arrasado, sem entender como tudo deu errado. Eu deveria estar comemorando, mas a vitória tinha um gosto amargo. Talvez porque, no fundo, eu sabia que nada disso traria Clara de volta. Nada disso apagaria a traição. Mariana tentou falar comigo de novo. Dessa vez, ela foi mais dura. André, você tá virando um monstro. Para com isso antes que seja tarde demais. Eu gritei com ela, disse que ela não entendia, que eu precisava fazer isso. Ela saiu do meu apartamento chorando. Foi a primeira vez que vi minha irmã com medo de mim. Decidi que era hora do golpe final. Clara e Tomás estavam juntos, mas eu sabia que o relacionamento deles estava frágil. A culpa, o estresse, as perdas, tudo isso estava cobrando um preço. Então, enviei uma mensagem para Clara, do meu próprio número, pela primeira vez em meses. Quero conversar. Só nós dois. Ela respondeu em minutos, desesperada por uma chance. Marcamos um encontro num café. Quando a vi, meu coração disparou. Ela estava mais magra, com os olhos vermelhos, mas ainda era Clara que eu amava. Sentamos,
e ela começou a chorar, pedindo perdão, dizendo que nunca quis me machucar. Eu fingi ouvir, fingi considerar. Mas, na verdade, eu estava gravando tudo. Cada palavra, cada confissão. Minha ideia era mandar o áudio para Tomás, para ele ouvir Clara admitindo que ainda me amava. Eu queria que ele sentisse o que eu senti. O encontro com Clara me deixou abalado. Ouvir a voz dela, ver o desespero nos olhos dela, mexeu comigo mais do que eu esperava. Mas eu não podia fraquejar. Não agora, quando estava tão perto de fechar o ciclo. Mandei o áudio para Tomás, com uma mensagem curta: ela nunca te quis de verdade. Não sei o que aconteceu entre eles depois disso, mas Miguel me contou que os dois brigaram feio. Clara voltou para o Porto, e Tomás ficou sozinho, bebendo mais do que o normal. Eu deveria estar satisfeito, mas não estava. A raiva ainda queimava, mas agora vinha com um vazio que eu não sabia explicar. Minha mãe me ligou, pedindo para eu ir ao Porto visitá-la. Você precisa de casa, André. Precisa de família. Eu disse que ia pensar, mas a verdade é que eu não queria enfrentar ninguém. Não queria ver o julgamento nos olhos deles. Decidi que precisava de um último ato. Algo que marcasse o fim dessa história. Clara estava tentando se reerguer, fazendo trabalhos pequenos no Porto. Eu sabia que ela estava em contato com uma antiga mentora, Inês, que tinha contatos no mercado de design. Inês sempre gostou de mim, então me aproveitei disso. Liguei para ela, fingindo preocupação, e deixei escapar que Clara estava instável, que talvez não fosse confiável para projetos grandes. Inês ouviu, prometeu ser discreta, mas eu sabia que ela ia espalhar. Com Tomás, fui mais cruel. Ele estava tentando um emprego novo, numa empresa menor. Consegui o contato do recrutador e enviei um dossiê anônimo, com provas de que Tomás tinha sido demitido por má conduta. Não sei se funcionou, mas era mais uma pedra no caminho dele. E então, veio o inesperado. Clara me ligou, gritando, dizendo que sabia que era eu. Alguém, talvez João, talvez Sofia, tinha deduzido que eu estava por trás de tudo. Como você pôde, André? Eu te amava. Ela desligou, e pela primeira vez, senti medo. Não dela, mas de mim. O que eu tinha feito? O que eu tinha me tornado? O peso da vingança finalmente me alcançou. Eu não conseguia mais ignorar o que Mariana e minha mãe tinham dito. Eu estava me destruindo. Perdi amigos, afastei minha família, e o André que eu conhecia, o cara que sonhava com uma vida simples, que amava Clara apesar de tudo, estava desaparecendo. Mas ainda havia uma parte de mim que não queria admitir a derrota. Tentei me convencer de que Clara e Tomás mereciam tudo. Eles me traíram, me humilharam. Mas, numa noite, enquanto encarava o teto do meu apartamento vazio, percebi que minha vingança não tinha consertado nada. Eu ainda sentia a dor. Ainda via Clara em cada canto da minha mente. Ainda ouvia a risada de Tomás, como se ele estivesse zombando de mim. Decidi que precisava acabar com isso de uma vez. Escrevi uma carta para Clara, não para enviar, mas para mim mesmo. Nela, despejei tudo, a raiva, a mágoa, o amor que ainda sentia. Chorei enquanto escrevia, algo que não fazia desde criança. Depois, queimei a carta na pia da cozinha. Era um gesto simbólico, mas me fez sentir mais leve. Com Tomás, foi diferente. Eu sabia que ele estava mal, que a demissão e a briga com Clara o tinham quebrado. Parte de mim queria ir até ele, pedir desculpas, tentar consertar as coisas. Mas eu não conseguia. O orgulho, ou talvez a vergonha, me impedia. Mariana me ligou novamente, e dessa vez eu escutei. Ela disse que Clara estava tentando seguir em frente, que estava fazendo terapia, que se sentia culpada pelo que fez comigo. Ela errou, André, mas você também está errando. Para por ela, mas principalmente por você. Pela primeira vez, concordei com ela. 1 ano depois, estou tentando reconstruir minha vida. Mudei de emprego, comecei a terapia, voltei a falar com minha família. Clara e Tomás não estão mais juntos, e eu não sei onde eles estão. Não procuro saber.
A raiva ainda aparece, em momentos de fraqueza, mas agora eu sei que ela não me define. Olhando para trás, vejo que minha vingança foi um grito de dor. Eu queria que eles sentissem o que eu senti, mas no fim, só me machuquei mais. Não me arrependo de tudo, parte de mim ainda acha que eles mereceram um pouco do que aconteceu. Mas se eu pudesse voltar, faria diferente. Talvez eu tivesse apenas seguido em frente, sem olhar para trás. Hoje, estou aprendendo a perdoar. Não por Clara, não por Tomás, mas por mim. Porque, no fim das contas, a única pessoa que pode me salvar sou eu mesmo.